Só hoje eu vou fazer uma pausa em 2 de Pedro. Semana que vem eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou pegar o material de 24 para cá, das maiores loucuras dos falsos mestres só no Brasil. Porque às vezes a gente citando o texto, e você que não tem uma vida de rede social ou coisas do tipo, não é que você tem que ter. Às vezes o seu algoritmo não lhe apresenta certas coisas que aparecem no meu. Né? Eu sempre estou ali curtindo alguma coisa relacionada a cristianismo. Mas tem muita loucura. Tem coisas que falam, é verdade isso, pastor? Não é montagem? Não estão brincando? Não, não é montagem. Não é. Tem o Ken, pastor Ken, sabe a Barbie e o Ken? Lembra? Bonequinha Barbie. Tem o Ken, profeta Ken. Isso aí você já tem uma ideia, né? As pessoas... nem vou dizer. Mas semana que vem eu vou juntar... Não, semana que vem a gente tem assembleia, né? Vamos ver se eu passo para outra. O que eu quero compartilhar com os do devocional que eu tive com a minha família essa semana, né? A gente está lendo um material do Mauro Clark, muito bom, que são quebrar esses argumentos que os incrédulos usam. E tem uma fala muito popular na boca dos incrédulos, que é, tenho muita fé. Tenho muita fé. E da maneira como o autor discorre, né, a gente lendo para as crianças e fazendo nosso culto, falei, nossa, isso daqui é tão prático, tão didático, que merece ser compartilhado. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Novamente, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos orar. Senhor, rendemos graças a Ti, mais uma vez, pela oportunidade de pregarmos a Tua palavra, de compartilharmos o ensinamento. Bendizemos a Ti pela EBD que foi ministrada, pelas aulas que foram ministradas, os instrumentos que o Senhor tem usado aqui. E rogamos que nesse momento Satanás não roube a semente que vai ser lançada, mas que caia em bom solo e continue naqueles que já receberam a produzir. E se há entre nós alguém ainda que não recebeu, que possa receber e produzir fruto, 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Olha, se houvesse um concurso para determinar qual palavra da língua portuguesa com o maior número de sentidos, facilmente, uma dessas palavras, a medalha de ouro ficaria com a palavra de 2 letras chamada fé. Quantas vezes nós ouvimos na boca... Tem até uma saudação. Você já ouviu hoje? Fé. É fé, fé. Não sei se vocês já ouviram isso. Especialmente entre pessoal de facção agora. Fé. Estou certo ou estou errado? Tá certo, né? Fé. Aí o outro vira e fala, é fé, fé. Como se fosse um oi. É fé? Fé. Né? Ou, às vezes, tem a seguinte filmagem, né? As pessoas falam assim, olha, alunos chegando em Harvard para pegar os seus diplomas. Na verdade, são os bandidos saindo do caveirão. Né? E aí tem aquela fila, e aí tem a família filmando, e sabe o que você ouve? Tenha fé, vai dar tudo certo. Que não sei. Como que as pessoas usam o termo fé? Fé em Deus é uma expressão muito utilizada no dia a dia, mas nem sempre com o seu significado correto. E olha, deveríamos ter a ousadia de corrigir quando ouvimos de uma forma inadequada. Às vezes nós ouvimos, balançamos a cabeça dentro do nosso coração. Nós não fazemos isso visualmente. Vai falar, não, isso daí está errado. Mas a gente não vai lá e conversa, pontua, fala, sabe de uma coisa? Isso não é fé. Pode ser qualquer outra coisa, menos fé. Ditos populares como, tenha fé em Deus que tudo se resolve. Fé em Deus e pé na tábua. Você já ouviu essa?
Isso aí, ó. Quebra os limites e fé em Deus. Fé em Deus e pé na tábua. Mostram como a fé muitas vezes é usada de maneira superficial. Então nós vamos ver primeiro o seguinte: qual é a definição bíblica de fé? Nós lemos Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós temos uma declaração e uma explicação, uma declaração e uma explicação. Então a primeira declaração é que a fé envolve certeza. A fé não é uma ideia vaga ou um pensamento positivo. Quem já ouviu falar sobre a lei da atração? Já ouviram falar disso? Tudo que você pensa de positivo, você atrai. Já ouviu essa expressão energia? Poxa, que energia, eu sinto uma energia muito boa em você. Eu sou super choque agora. Não, esse lugar tem uma energia muito ruim. Essa pessoa transmite é um misticismo. A fé não é uma ideia vaga ou um pensamento positivo. Tem até um livro chamado Segredo, quem lembra desse? Que é praticamente a lei da atração. Mas a firme convicção de que Deus cumprirá as suas promessas. Então, quando diz a fé é a certeza de coisas que se esperam, aquilo que é esperado é o que é prometido. Não o que eu imagino. Eu não espero que, poxa, vai dar certo. Não, eu espero o que Deus falou que vai cumprir. Popularmente, até no meio evangélico, é muito mais genérico essa espera. A fé é a certeza, daquilo que eu espero que aconteça de bom. Não. Então, fé envolve uma certeza, e a outra parte, fé envolve uma convicção. Mesmo sem ver ou compreender completamente, que é o caso dos personagens do capítulo 11. Tudo o que eles fizeram antes de ver a concretização. Noé esperou ver a gota para construir a arca? Abraão esperou ver a planta da terra para ir à terra? Não. Antes da concretização, estas pessoas estavam firmemente convictas de que aquilo se daria, haveria de acontecer. A fé nos leva a confiar plenamente em Deus e no seu propósito. Quer ver uma outra expressão popular? É ver para crer. Ver para crer. Tem algumas expressões populares que foi separado para a gente poder fazer o comparativo com a fé verdadeira. Por exemplo, uma mãe chega para o filho e a filha que está estudando, ou alguém está conversando com essa mãe, e essa pessoa diz: tenho fé em Deus que o meu filho vai passar no vestibular. Muitas pessoas confundem fé com esperança e pensamento positivo. Essa mãe coruja acredita que seu filho passará, mas isso é mais uma expectativa do que uma fé verdadeira. Olha, tenho fé que o meu filho vai conseguir o emprego. Lembra, a Bíblia fala que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se achegam a Ele creiam que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, a fé sempre tem um galardão. A fé sempre é recompensada. Imagina o filho que não passa no vestibular. Eu creio que a mãe pode ter tido fé, mas se ela não recebeu isso? Então é uma expectativa, é uma esperança. Quer ver outra? Tenha fé em Deus que você vai ficar bom. O médico chega para a pessoa lá que recebe uma notícia: olha, tenha fé em Deus, você vai ficar bom. Você vai melhorar. Essa frase é usada para encorajar, mas pode distorcer o real significado de fé. A verdadeira fé não está baseada em circunstâncias favoráveis, mas na soberania de Deus. Enquanto uma cria uma expectativa positiva, outros
criam uma circunstância positiva, esperam uma circunstância positiva. Talvez esse daqui seja o mais absurdo. Tenho fé em Deus que aquele que me prejudicou ainda vai precisar de mim. Tenho fé em Deus que aquele que me prejudicou ainda vai precisar de mim. Nós achamos engraçado, mas gente, isso é normal. Tenho fé em Deus que Ele vai comer o pão que o diabo amassou. Eu não estou inventando, se a gente está rindo é porque a gente já ouviu isso. Pode ser que até falamos. Isso é o imaginário popular, tanto dos incrédulos e boa parte do evangelicalismo brasileiro. Em lugar de ter uma certeza de que Deus cumpre a sua promessa e a convicção de que aquilo será alcançado pela fé, as pessoas diluem de uma forma onde elas se sintam confortáveis, porque fé nem sempre vai nos deixar numa posição confortável. Noé não ficou numa posição confortável por 120 anos construindo a arca. Abraão não ficou confortável por 25 anos, esperando a chegada de Isaac. Pense em tantos outros que são mencionados aqui no quadro, nessa pinacoteca, né, desses vários quadros dos heróis da fé. Não houve circunstância onde fosse favorável crer. Especialmente lá em Romanos 4 é dito que esperando contra a esperança, Abraão creu. Mas tenho fé que aquele que me prejudicou ainda vai precisar de mim. Essa frase reflete um desejo de vingança e não uma fé genuína. Fé em Deus não é esperar que a justiça aconteça conforme os nossos sentimentos, mas é confiar na justiça divina. Então, uma das coisas que a gente pode resumir desse primeiro pensamento é o seguinte: a fé verdadeira não é uma expectativa de bons resultados. Não é uma expectativa de bons resultados. Eu não lembro a pessoa com quem eu tive a oportunidade de conversar, que passou 10 anos numa igreja, fazendo de tudo, e a vida dela não melhorou como ela esperava. Quando eu estava conversando com essa pessoa, que em tese estava militando contra a ideia do Deus evangélico, e aí ele falou, esse Deus não existe, eu tenho que procurar um outro Deus que conceda o que eu estou esperando. Ele mencionou, olha, eu fiz tudo tudo que um filho de Deus deveria fazer, e a minha vida não melhorava. Que fé é essa? Que Deus é esse? Felizmente, estão anunciando um Deus que não é o bíblico. A fé verdadeira não é a expectativa de bons resultados, mas sim uma confiança inabalável no caráter de Deus. Lembra os amigos de Daniel? Se o Senhor quiser nos livrar, amém. Se Ele não quiser, saiba, ó rei, que nós não nos prostraremos diante de ti. Ou seja, o caráter de Deus, ou eles não estavam lendo a circunstância pelo resultado, mas pelo caráter de Deus. E isso daqui, irmãos, é uma bússola muito boa para a gente guardar. Quando nós estamos em situações complicadas, especialmente moralmente falando, de coisas que acontecem com nós e nós perguntamos, vem sempre a pergunta, por que isso? Nunca tente ler quem Deus é a partir dos resultados. Vá primeiro aos atributos de Deus. E o primeiro, Deus é bom e Deus é santo. E a partir disso você volte e releia tudo o que está acontecendo. Releia tudo o que está acontecendo. Então vamos pensar aqui. O que envolve fé então? Primeiro, fé inclui confiança em Deus. Vamos falar aqui os 4 pilares de fé. Os 4 pilares da fé. Fé inclui confiança em Deus. Que é o que Hebreus 11 diz. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Ter fé é descansar na vontade de Deus, mesmo quando não entendemos os planos divinos.
Às quartas-feiras nós começamos a estudar personagens bíblicos. O primeiro personagem que nós estudamos foi Abraão. E Abraão nos ensina que fé é justamente isso, é obedecer, mesmo sem ter uma visão completa dos planos de Deus, mas você obedece porque Deus está dizendo. Porque Deus está dizendo. Ter fé é descansar na vontade de Deus, mesmo quando não entendemos os planos divinos. Abraão confiou em Deus ao sair da sua terra sem saber para onde ia, pois sabia que Deus cumpriria as suas promessas. Então vamos pegar aqui as crianças, todas as crianças olhando para mim, guardem isso. Fé é confiar em Deus. Então como é que você sabe que você está acreditando em Deus? Assim como o papai e a mamãe diz, vem e pula no meu colo, e você não pergunta, será que o papai vai me aguentar? Será que a mamãe vai me aguentar? Será que eu vou... Não, você vai correndo, pula e ele te segura. Você confia no seu pai e na sua mãe, e isso é confiar em Deus. Você sabe que ele vai cuidar de você. Segundo, fé inclui temor a Deus. Eu confio e porque eu tenho fé nele, também temo. Quer ver uma expressão popular? Tenho fé em Deus que ele é bom e por isso não vai deixar ninguém ir para o inferno. Como pode um Deus de amor mandar pessoas para o inferno? Essa crença, lembra? Crença e fé. Crença é tudo aquilo que nós não conseguimos pautar pela Escritura. Então é uma crença. Fé é tudo aquilo que nasce da palavra de Deus. Essa crença ignora a justiça de Deus e seu juízo. É um Deus pela metade. Mas o temor ao Senhor nos leva a reconhecer sua soberania e viver em referência. Lembra Provérbios 9:10? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, fé inclui confiar em Deus, fé inclui temor a Deus, fé também é notado quando amamos a Deus. Quando nós amamos a Deus. 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor a Deus nos leva a confiar nele e buscar um relacionamento íntimo com ele. E a fé sem o amor se torna apenas uma crença vazia. O amor motiva a fé e a fortalece. Por isso que pode existir entre as ovelhas e entre a lavoura de Deus, no primeiro os bodes e no segundo o joio, que se comportam externamente, mas não possuem a natureza que os distinguem, que os identificam. E uma das questões cruciais é que o Filho de Deus ama a Deus. O Filho de Deus ama a Deus. E por último, fé inclui obediência a Deus. Então são 4 coisinhas básicas: confiança, temor, amor, obediência. Confiança, temor, amor, obediência. Foi lido, né? Tiago 2,26, que a fé sem obras é morta. A fé genuína se manifesta através da obediência aos mandamentos de Deus. Um exemplo disso, novamente, Abraão obedeceu a Deus quando foi chamado a sacrificar Isaque, demonstrando uma fé verdadeira. Ou seja, o filho nasceu. Deus diz que é através dele que a minha posteridade se dará. Alguma coisa Deus vai fazer. E lá em Hebreus é dito que Deus creu que Deus era poderoso para o recobrar dentre os mortos. A fé, então, irmãos, não é apenas uma crença, que pode ser um vírus que nos acompanha. Nós olhamos para a fé como uma crença que faz parte
do povo evangélico. Quando nós nutrimos um pensamento positivo, uma esperança positiva, mas muito vaga, e que está longe do continente chamado Palavra de Deus, promessa de Deus. Estamos à deriva no mar. Nós temos fé que um dia isso vai. Não temos uma orientação e uma direção direta. A fé não é apenas uma crença, mas um compromisso de confiança, temor, amor e obediência. Então, para a gente aplicar aqui, 4 questões bem importantes. Primeiro, confiança radical. Talvez novamente, 2 exemplos, né? E os 2 que me vêm à mente no Velho Testamento. Ainda que o nome de Deus não apareça no livro de Esther, mas tem uma frase que ela diz o seguinte: se perecer, pereci. Mas o que ela tinha pedido para as suas donzelas fazer antes? Jejuar. Jejuem. Isso é uma inferência à dependência de Deus, no contexto. Se perecer, pereci. Uma confiança radical em Deus. E a outra foi mencionados Misael, Ananias e Azarias, na fornalha. Se o Senhor quiser nos libertar, amém. Mas se Ele não quiser, nós não vamos mudar em nada. O compromisso continua o mesmo. Dano bom, dano ruim, nas circunstâncias, nós não vamos mudar a confissão que temos. Sua fé em Deus é apenas um consolo em momentos difíceis? Ou você confia nele de uma forma inabalável, mesmo quando tudo parece impossível? Isso é um desafio, irmãos. Porque, novamente, nós estamos numa época da vivência humana em que podemos ter certeza de tanta coisa, tanta segurança, que não é errado, mas pode ser uma pedra de tropeço. E quando Deus nos chama realmente a caminhar com fé e por fé ao lado dele, estamos tão saturados e contaminados com essa ideia de segurança para as ações, que nós começamos a racionalizar, no sentido de ficar pensando, né, o porquê de não fazer. Porque não é inteligente. Não é isso, não é aquilo. Deixe com que essa confiança transforme o seu coração. Então é uma fé radical. Segundo, uma fé que transforma em ação. Questione se suas escolhas diárias realmente refletem uma fé viva. Você está disposto a sair da zona de conforto e agir de acordo com as promessas de Deus, mesmo que isso desafie os padrões que sempre conheceu? Temos Pedro, talvez um dos desafios maiores que Pedro enfrentou foi ir à casa de Cornélio. Lembra a lição que Deus teve que dar a Pedro? Olha esse lençol, olha esses animais. Mas, Senhor, nunca pus nada impuro nos meus lábios e que não sei o quê. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E lá vai ele na casa do gentil. E quando ele chega, ele já sabia como iria ser recebido. Como que você foi? Olha, Deus deu o batismo para eles também. Deus concedeu o arrependimento para eles também. Deus os incluiu em seu plano também. E todos se alegraram e se maravilharam. Muitas vezes, nós temos um status quo, uma normalidade, que às vezes Deus pode virar de ponta cabeça e fazer com que experimentemos outra coisa. Terceiro, amor e reverência profundos. Examine seu relacionamento com Deus. Será que o amor e o respeito que você sente por Ele estão moldando suas atitudes e decisões? Ou sua fé permanece apenas como um sentimento passageiro? Tem alguma circunstância que me provoca a ser um pouquinho mais espiritual, um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais crente, no sentido de crer. E assim que isso
ameniza, eu volto ao piloto automático da vida. E compromisso sem limites. Desafie-se a viver uma fé que ultrapasse todas as barreiras e transforme profundamente a sua existência. Você está pronto para se entregar totalmente a Deus e experimentar um compromisso que vá além do que jamais imaginou? Isso é fé. E que Deus nos abençoe a não sermos pessoas que se apoiam em crenças, mas que vivam de fato, ou vivamos de fato um relacionamento pessoal com Deus, vivendo por fé, andando por fé. Vamos orar. Senhor, muitas vezes a nossa ignorância pode nos confundir. Muitas vezes nós podemos entender o conceito sem vivê-lo na prática. Mas cada um de nós carecemos de crescimento, carecemos do aperfeiçoamento do Senhor, e sabemos que Tu tens preparado dias difíceis, situações complicadas, momentos, vamos dizer assim, desconfortáveis para nós, não pelo prazer do sofrimento, mas para nos fazer crescer no conhecimento do Senhor, na intimidade, e sermos homens e mulheres de grande fé. Ajuda-nos, Senhor, a romper com aquilo que nos faz ficar acomodados, satisfeitos com uma situação que não vai para frente e nem para trás. Livra-nos da mornidão, ajuda-nos, Senhor, a viver fé intensamente com o Senhor diante de Ti, nesse mundo onde as pessoas imaginam várias coisas que não têm relação nenhuma com o Seu caráter, com a Sua pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.